Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando aqui no portal acessa.com. Hoje nós vamos fazer uma live especial sobre vinhos. Boa noite, Ana Cristina Alquendez, tudo bem? Boa noite, meu querido. E você, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo também. O pessoal tá chegando aí, né? Primeiramente, agradecer por ter aceito o nosso convite aqui na Acessa. Acho que você está escutando direitinho, né? Estou te escutando bem. Você está me ouvindo também direitinho? Tudo certo? Sim, sim. Eu que Ah, quero, eu ótimo. que te agradeço o convite, um prazer, uma honra estar aqui ao vivo com você, né? A gente já se fala há tanto tempo, ainda não conseguimos nos conhecer pessoalmente, né, Jorginho? Mas a É gente já tem verdade. esse contato já faz um tempo. Prazer, uma honra. Muito obrigada. Que bom, muito obrigado. O pessoal que está entrando aí, Ana Cristina Moquedes é sommelier profissional da Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo. Realiza diversas palestras, cursos. Em 2019 lançou a caravana da Vinho ao Vinho, né, Ana Cristina? Eu queria que você se apresentasse, o pessoal que está chegando aí, que está nos assistindo. Isso, eu sou, como você já falou, eu sou a Ana Moquides, eu sou aqui de Juiz de Fora mesmo, né? Mas quando resolvi me embrenhar aí pelo mundo do vinho, eu resolvi fazer curso em São Paulo, na Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo, né? Que eu tive notícia que seria talvez, se não a melhor do Brasil, estaria né, encabeçando as melhores associações de sommelier no Brasil. Então, como eu tenho irmãos que moram em São Paulo, eu me prontifiquei a ir fazer essas aulas lá. Então, acabei e tirei meu curso no iniciozinho, quando finalizei o curso no iniciozinho da pandemia. Foi Nossa, assim, eu terminei lá, a pandemia começou, mas eu já estava, assim, como você falou, fazendo alguns projetos bem legais aqui de fora, workshops, confrarias, prestando consultoria. Fiz uma parceria muito legal lá com a Vinha e Ponto, a gente estava fazendo uns encontros, uns workshops muito legais, e em breve a gente vai retomar, né, Jorge? Se Deus quiser. E com certeza. as caravanas, claro, foi um projeto também que a gente pensou para o mundo normal, que é justamente explorar essa parte do enoturismo, né? E as pessoas cada vez Sim, mais estão muito interessadas por isso, unir o passeio, a viagem, o turismo ao vinho, né? Porque o vinho carrega toda uma história, todo um glamour, né? Que traz uma, acho que enriquece muito as viagens, quando você consegue alinhar, né? Ou conciliar essas duas coisas. E aí saiu uma caravana que eu fiz para o sul de Minas, visitando Andradas no ano passado. Fomos em sim. 17 pessoas. E ainda a segunda estava programada para março desse ano, para o Rio Grande do Sul, mas não conseguimos ir. Mas agora, para o segundo semestre, alguma coisa deve sair. Vamos ver como é que vai ficar a questão do Covid para a gente poder fazer. Com certeza. Espero que até lá as coisas já estejam melhores, né? E que É, o pessoal possa participar aí. É sempre muito bom viajar, conhecer vinícolas, trazer vinhos, preços melhores. com Quem não certeza. gosta, né? Então, Ana, nós sabemos, né, que a pandemia, né, apesar das pessoas não estão viajando e tudo, aumentou o consumo de bebidas alcoólicas em geral. Né, as pessoas dentro das suas casas, aproveitando o momento também para curtir a família, o companheiro, a companheira, né? Então, bebendo bom vinho, espumante. Mas ainda existem muitas dúvidas, né? De como harmonizar, qual taça usar, enfim. Para quem está começando, qual é a dica que você dá? Menino, quando você me pediu para falar de taça, eu Sim. adoro. Olha o que eu aprontei aqui. Deixa eu te mostrar. Olha só aqui na minha mesa, Nossa, que bom. tem separando aqui de taça para você ver, que eu acho legal Sim.
aproveitar o momento para explicar um pouquinho para as pessoas e até mesmo Sim, desmistificar um pouquinho essa questão das taças. Porque, assim, no caso, eu sou sommelier profissional, eu especificamente gosto muito de taça, né? Eu acho, eu aqui em casa, de chinelo, pijama, assistindo Netflix, quando eu abro um vinho, eu coloco na taça. Eu não consigo sim. tomar. Ô, Jorge, se eu vou para churrasco, eu levo taça comigo. Não de vidro, mas eu levo de acrílico, uma coisa assim. Eu gosto de vinho na taça. Gosto, né? Então, e Então não é uma somos coisa dois. não é uma coisa difícil. Eu só não. Eu trouxe uma dessa aqui só para falar para as pessoas o seguinte: muita gente gosta muito da taça colorida, né? Das taças coloridas. A taça colorida, ela é bonita, ela enfeita muito bem, mas ela não é muito legal quando a pessoa gosta de avaliar e ver o vinho na taça. Porque quando a taça é colorida, ou é aquelas taças acrílicas de plástico, por exemplo, né? Você não consegue ver o vinho. Você não consegue ver a cor, a tonalidade, você não consegue ver aquelas nuances, o brilho do vinho, se ele está límpido, se ele não está. É claro que para um enófilo, né, para uma pessoa que simplesmente gosta de beber vinho sem prestar muita atenção, não vai fazer muita diferença. Mas normalmente quem começa a tomar vinho começa a ter esse cuidado, né, a ter um pouco mais de curiosidade com relação à cor do vinho, ao estado que o vinho, a aparência que o vinho tem na taça. E isso, na realidade, diz muito. A gente consegue ter umas dicas, né, com relação a um vinho só pela cor dele, pela aparência dele. Então, isso é muito legal. Então, eu aconselho sempre as pessoas, ok, se você for tomar o seu vinhozinho numa canequinha assim, num copo, ok, não tem problema. Mas se você optar por taça, for comprar, eu quero comprar taça de vinho, você vai optar por taças transparentes, ou de vidro ou de cristal. Aí vai depender do teu bolso, tá? Muito bem. Eu trouxe aqui, eu vou falar um pouquinho de... Olha só. Aqui eu tenho dois modelos diferentes, tá vendo aqui? Essas minhas são da Sim, sim. Riedel. Riedel, eu gosto muito da Riedel. São taças de cristal. Essa aqui você acha no site da Mistral. Se não me engano, a Kamikado tem Riedel também. A Riedel é uma taça fácil de achar, não é muito barata, mas é uma taça sensacional. Aqui eu tenho um modelo mais bojudo, ó, como você pode ver, Sim, tá vendo? E aqui eu tenho sim. um modelo um pouquinho mais magrinho, né? Então aqui, ó, se eu for comprar dois tipos de taça para ter em casa, para poder brincar nessa coisa de vinho tinto e vinho branco, eu vou investir em duas taças, em dois modelos assim. Um mais bojudo assim, que a gente chama de taça Bordeaux, que aqui vai ser legal para você colocar seus vinhos tintos. E você vai investir numa taça mais magrinha, que é uma taça para vinho branco. O vinho tinto, porque os vinhos, eles são compostos de compostos aromáticos que são voláteis, né? Elas sobem, elas abrem. A gente fala em abrir aroma, porque os compostos aromáticos são voláteis. E quando você coloca o vinho na taça, em contato com o oxigênio e com o aumento da temperatura, ele começa a mostrar os aromas. Então, quando se trata de vinho tinto, uma taça maior como essa vai ajudar, né, nessa sua percepção dos aromas do vinho. E no caso do vinho Sim. branco, que é normalmente um vinho que tem, ele é mais delicado do que o vinho tinto, ele não precisa de um bojo tão grande, tá? Porque você precisa concentrar um pouco mais os aromas do vinho numa taça um pouquinho mais magrinha, tá? Com relação, eu trouxe aqui eu tô com um vinho tinto aqui,
Eu estou até com um de screw cap aqui, que a gente depois pode até falar de tampa, que até vou mostrar para Sim. vocês. Esse vinho já está aberto, mas quando você tiver um vinho como esse, com essa tampa de rosca, você abre o vinho por aqui, tá, gente? Ó, é só fazer esse movimento aqui, ó. Por aqui que você abre o vinho, tá? Aí esse meu já está aberto, abri aqui. O que eu vou fazer para vocês aqui é mostrar a quantidade de vinho que você coloca na taça. Porque eu estou falando que você precisa de uma taça, né? Que o vinho precisa de espaço para mostrar os aromas dele. Então, você vai colocar, ó, numa taça como ó, essa quantidade de vinho, ó, tá vendo? Sim, o ideal. É o ideal. Você não vai encher a tua taça, você vai colocar aqui, né, embaixo, para você poder fazer esse movimento, para você poder girar o vinho, porque na hora que você gira o vinho, você começa a liberar os aromas do vinho, e aí sim a brincadeira começa a ficar melhor. Ô, gente, você não consegue fazer esse giro no na mão? Faz assim na mesa, ó. Você consegue ver, ó? Ó, apoia a Sim, taça na consigo. mesa, ó, e gira. Gira aqui apoiado. Fica super fácil para quem não consegue. Porque você não precisa. Ah, eu não sei girar a taça. Apoia. Gira a taça apoiadinho na mesa para você não perder essa experiência de girar a taça. E Sim. justamente, já que você vai girar a taça, você não precisa, você não pode pôr muito vinho, senão você vai fazer uma confusão. Não é verdade? Com certeza. Isso. Então, bem, estou aqui com. Aí a pessoa pergunta assim, Ana, mas eu quero comprar uma taça só, um tipo de taça só para ter em casa. Eu não quero comprar 3, 4 tipos. Então, compra uma estilo essa que você acha na loja americana, no Bahamas, essa taça de vinho tinto da Boêmia, por exemplo, tá? Investe numa dessa só. Ele tem um tamanho bom. Você pode colocar aqui tinto, branco, rosé e espumante. Vou falar um pouquinho de taça para espumante, mas você pode usar essa como uma taça universal. E eu gosto mais ainda dessa que tem esse Um modelo aqui. formato diferente. Um pouco mais É, quadrado, assim, né? tipo quadradinho aqui, exatamente. Também é uma taça universal. Essa aqui seria até uma taça para vinho branco. Essa aqui é Italesse, Italesse Brasil. Mas você pode ter uma taça dessa e resolve o seu problema. Você não precisa comprar 45 tipos de taça. Você, né? Se você é uma pessoa que não recebe, não tem nada disso, mas quer comprar uma tacinha de vinho, investe num modelo assim, que eu falo que é universal, você vai estar bem servido. Só para você não ter que tomar vinho na xícara ou no copo. Não quer dizer que esteja errado ou que você esteja cometendo algum pecado, não. Mas, para quem gosta de taça como eu, né, é bom ter uma tacinha assim. Existe no Não mercado combina, né? Fica até mais gostoso, né, Ana, quando a gente toma um vinho numa na taça, né? taça, né? Olha, vou contar um negócio para vocês também. Até isso aqui é uma taça, tá? Só que é uma taça que é feita sem haste. Tá vendo? É uma Sim. taça sem haste. Isso aqui não é um copo. Isso é uma novidade. Essa aqui é da Riedel também. Então, eles fazem uma taça sem haste para a pessoa ter essa experiência, né? De degustar o vinho em taça, mas dessa forma um pouco mais moderna, né? Mais despojada. Algumas pessoas argumentam que na hora que você está segurando assim, né? Você esquenta um pouco o vinho. Mas se você tiver com uma quantidade pequena na taça, se você estiver tomando vinho tinto, que é normalmente um vinho que você não precisa tomar gelado, não tem muito problema, não. Se tiver do lado de alguma mesa, você vai deixar a sua taça na mesa, assim, né? Você não vai, talvez, ficar o tempo todo segurando a taça assim, se você optar por uma taça sem haste. Falando em Muito haste, diferente, né? diferente é Buritim, né? Muito. É, eu tenho uma de espumante que ela tem o pezinho, mas ela não tem, assim, ela tem o cabo, mas não tem o pé. Então, quando você Entendi. toma, você tem que colocar num
num negocinho que vem assim de vidro, né? E você coloca as taças ali, senão não tem como ela ficar apoiada. É Que bem interessante espetáculo! também. Interessante, eu não conheço essa não. Interessante. E você sabe que eu vou dar uma dica para as pessoas também. Sabe quando é que você sabe que uma pessoa está acostumada a tomar vinho? Quando você presta atenção em como ela segura a taça. Segura. Você pode prestar atenção nos filmes, quando os atores. Eu falo sempre pro Rafael: o fulano sabe tomar vinho. Aí, às vezes, tem ator que pega taças e você fala assim: ih, Rafa, esse daí já não tá muito acostumado, não. Sabe por quê? Quem não tá acostumado pega a taça assim, ó. É Taça verdade. assim. Você presta atenção. Quando a pessoa pega assim, é porque ela não tem muita familiaridade. Quando tem taça, quando tem haste, segura por aqui, ó. Você vai segurar seu vinho pela haste, que é o que a gente está falando, né? A ideia aqui é a sua mão não ter contato aqui com a taça para não influenciar na temperatura do vinho, né? Ainda mais a gente que mora num país quente pra caramba, né? A gente não precisa de ajuda para o vinho esquentar. É Não é verdade? verdade. Então, E nada também de colocar o dedinho, né, Ana? esse negócio de dedinho é meio complicado. Eu seguro assim, coloco meus 4 dedinhos fechadinhos, seguro por aqui, Aham. e aí você fica a noite inteira com a taça assim, chiquérrima na mão, né? E isso em restaurante, em qualquer local, sempre segure a sua taça pela haste, que você vai brilhar, né? Mas o que? Agora aqui o que eu tenho são taças de espumante aqui para mostrar. Entendeu? Falando em taça ainda, né? Sim. Falando aqui numa outra taça perdida que eu trouxe aqui, quando você estiver abrindo vinho doce, tipo vinho do Porto, tá? Você vai dar a preferência por taças assim um pouquinho menores. Veja que ela é bem menor que essa aqui, por exemplo, ó. Sim. Tá vendo? A taça de vinho do Porto, ela é menor, porque por razões óbvias, você vai colocar a dose, né, de um vinho fortificado que você vai colocar numa taça é menor, né? E ele tem um teor alcoólico muito alto. É o tipo de vinho, o vinho fortificado, que a gente está falando aí de 18 graus de álcool, por exemplo, não é um vinho que você mete o narigão na taça e respira, que você fica bêbado só de cheirar o vinho. Então, você só sente álcool, sabe? No vinho fortificado. Então, a prova, a degustação do vinho fortificado, a gente faz mais rápida, justamente por conta desse teor alcoólico. Então, a taça do vinho fortificado, do seu vinhozinho do Porto, do vinho de colheita tardia, vai ser uma tacinha menor, tá? Muito bem. Agora vamos falar de espumante. Eu trouxe aqui. Deixa eu até, quer ver? Deixa eu mostrar assim, ó. Peraí. Melhor que eu vire. Peraí. Aqui. Ó. São todas aqui, Sim. né, taças de espumante. Aqui nós temos aquela flute. Tá dando para ver direitinho? Ó, Sim, sim. aquela flute normal que a maioria das pessoas que investe em taça, né, para espumante compra essa mais compridinha. Os atuais estudos, principalmente na região lá de Champagne, na França, eles pedem para as fábricas de cristal fazerem alguns estudos. Então, eles chegaram à conclusão que para espumante, principalmente champanhe, esse modelo de taça é mais apropriado, que a gente chama de tulipa. Perceba que ela tem aqui, ó, uma abertura maior, né? Ela fica muito mais abertinha do que a flute. Na flute você vê a perlagem muito bem, mas aqui você vê perlagem e você tem também espaço para o espumante abrir aroma. É um espetáculo. Isso Sim. aqui é uma variação. Olha que linda, ela é esse formato Muito mais bonito. balloon. Não é linda essa taça? Muito Linda. diferente. E aqui também é uma tulipinha, ela é um pouquinho menor que as outras, ó. Ela é muito boa para dias quentes, quando você tem uma tulipinha menor assim, que você vai colocar menos espumante, né?
Então, ele vai esquentar menos na taça também. É bem legal. Então, gente, quem quiser comprar taça de espumante, compra tulipa assim, ó. Tá vendo? Sim, Muito mais sim. legal. Muito mais legal. Eu tô com o espumante aqui. Eu vou até, se você me permite, Jorge, eu vou abrir essa garrafa aqui para vocês verem e vou fazer esse serviço Claro. do espumante aqui para vocês verem também a quantidade. Até que no espumante você pode servir mais. O problema de servir muito espumante é ele ficar quente rápido, né? Eu prefiro servir menos. Sim. Muito bem. Espumante, vamos ver se vocês enxergam aqui direitinho. Tem, né? Normalmente, esse aqui é um espumante nacional, tá? Sinfonia Sim. do Vinhedos do Monte Agudo, lá de Santa Catarina. É um terroir de altitude aqui no Brasil. Então, a Paty, outro dia, esteve aqui ao vivo comigo. E hoje vou prestigiar abrindo esse Blanc de Blanc dela aqui, que é muito bacana. Muito bem. Todo espumante tem essa cobertura aqui, né? Que você primeiro precisa tirar. Normalmente sai muito fácil, né? Essa cápsulazinha aqui, que envolve o espumante. Muito bem. Aí você tem aqui o que a gente chama... A tulipa serve para vinho branco também. Sim, sim. Você pode comprar a sua tulipinha, Giovana, acho que falou, e você pode muito bem colocar vinho branco nela, tá? Não, você vai estar bem servida com uma tulipa para as duas coisas. Muito bem. Então, agora você tem... Ô, gente, vou falar um negócio para vocês. Eu não tenho nada, assim, eu não sou uma pessoa que fica falando mal das coisas. Tem muita gente que gosta de fazer sabragem, né? Quer pegar faca, pegar outra taça e fazer, né? E quebrar a garrafa e tal, para aquela explosão. Eu acho um bom barato para algumas, para festa, para quebrar. Mas quando a gente está lidando com uma garrafa de espumante, a gente está falando de pressão atmosférica aqui dentro de 6. É tipo pressão de pneu. Então, aqui é uma pressão grande que você não quer brincar com isso aqui de uma forma irresponsável. Então, eu acho que garrafa de espumante, a gente tem que ter sempre muito cuidado, principalmente se você tiver com um ambiente com muitas pessoas, né? Então, você não quer essa tampa explodindo na cara de ninguém, quebrando o lustre de ninguém, né? Então, precisa de né? Exato, Rodrigo, a cápsula, né? Que envolve aqui, que eu acabei de tirar. Muito bem. Aí aqui a gente tem o que a gente chama de gaiola. Essa Suzana, a minha tulipa é da Riedel. Sim, da linha Performance, tá? Eu gosto muito dessa. Linda. Porque a linha Performance tem umas ranhuras aqui dentro. O Maximilian desenvolveu essa taça para Krug, porque aqui dentro, com essas pequenas ondulações na taça, o vinho fica em contato, ele consegue, na hora que você faz um pouco giro na taça, ele abre mais os aromas. Mas, Simone, ok, pode ser bobeira. E não é. Você colocar o vinho numa taça correta vai te dar prazer na hora que você bebe e você vai ter prazer tomando vinho num copo também, né? Então, assim, é o que eu falei no início, quando eu comecei a falar de taça. Eu gosto de taça e tenho esse lado de ser profissional, né? Eu tenho, por exemplo, taça para Pinot Noir, eu tenho taça para Chardonnay, eu tenho a taça de Bordeaux, eu tenho a taça de espumante. Isso me ajuda um pouco na identificação e no estudo dos aromas quando eu tenho que fazer as análises. Mas isso não é uma coisa que todo mundo precisa fazer. Por isso que eu sugeri que a pessoa invista só em uma taça, como essa aqui, por exemplo. Você vai estar bem servido. Não há necessidade de gastar os burros de dinheiro em taça, não, tá? Dá mais nos tempos sombrios. Muito bem. Verdade. Voltando aqui, ó. Você tem essa gaiola segurando a rolha. Ô, gente, também
Não vem com essa história de, vamos afrouxar a gaiola para ir. Por exemplo, você tem você tem umas 5, 6 garrafas de espumante para abrir juntas. Vamos afrouxar as gaiolas, tirar as gaiolas todas para adiantar. Pelo amor de Deus, não tem nada de adiantar, não. A gaiola está aqui por um motivo. Você não pode afrouxar a gaiola e ir passear, não, tá? Não faça isso, não, tá? Então, aqui no caso, ó, eu começo. Ok, a sabragem também, gente. Eu não gosto de sabragem, não. Eu gosto de abrir aqui com classe, tá? E com cuidado, com responsabilidade, que eu acho que a gente tem que pensar. Criança, pensa, tem criança perto, tem velho, tem lustre, tem quadro, tem pintura do tio que fez quando ele era novo, enfim. Tem louça chinesa. Melhor, muito bem. Ó. Então, você tá... a gente pega e... como é que eu afrouxei a gaiola, tá? Mas perceberam que esse meu dedo não saiu daqui? Não sai. Eu sou destra, eu vou passar aqui, ó, o meu dedão aqui para cima. Ó, gente, Ana, não tiro a gaiola, não. Eu acho que a gaiola me ajuda muito a abrir o espumante, tá? Te ajuda a ter mais... Você tem uma firmeza maior a gaiola aqui. Eu coloco, ó, a minha mão aqui, ó, ao redor da gaiola. Perceba que meu dedo tá aqui o tempo todo. Eu não soltei. Você não sabe se essa rolha tá aqui já no bico para sair. Então, você não pode dar mole. Muito bem. Aí eu segurei aqui, ó. Tá certo? Com delicadeza. Aí eu vou pegar a garrafa aqui, por baixo, ó. Por baixo, tá? E eu vou girar a garrafa. Gente, se a garrafa estiver um pouquinho molhada, pega um pano, tá? Porque às vezes sua mão escorrega. Mas eu tô fazendo, ó, uma pressãozinha aqui para ela não voar. E eu tô girando a garrafa, ó. Eu tô girando a garrafa, a rolha tá saindo aqui na minha mão. E a gente tá conversando, tem gente do lado, a garrafa tá girando. E aí, ó. Ó. Tá vendo? Não tem firula. Muito mais fácil, né? Eu tava esperando bater aqui. Não é, ninguém vai bater, ninguém assusta, né? Não tem problema nenhum. Quer dizer, eu gosto muito. De qualquer forma, gente, essa é uma abertura que a gente chama de abertura profissional, tá? Então, é uma forma que a gente aprende a fazer. Então, se eu for fazer um serviço num restaurante, for fazer, né? Eu sempre vou fazer o serviço do espumante dessa forma. É claro que em casa, às vezes a pessoa começa a tentar... Lembrando, é sempre a garrafa que gira. Então, às vezes, você tem até que apoiar ela na mesa, mantém o seu dedo aqui e gira ela com a ajuda da mesa. Você não está fazendo um serviço profissional, não tem problema. Mas lembre-se, é a garrafa que gira, tá? E você segura a rolha com a gaiolinha para não haver nenhum acidente, nenhum incidente, nada disso. Muito bem. Aí eu tenho aqui a minha tulipa, né? Aqui está o espumante. Aí eu vou servir, ó. Eu posso até mostrar, olha só. Aqui eu posso servir um pouquinho mais, tá vendo? Olha como a tulipa é legal, gente. Ela mostra as borbolhas direitinho, tá vendo? Você consegue ver. E não é interessante, Rita? E aí, ó, na tulipa, você já consegue a liberação do aroma, porque o espumante é maravilhoso. O aroma de espumante é maravilhoso. Então, você tem que ter uma... Ô, gente, e o espumante você pode servir em taça normal mesmo, viu? Você pode colocar muito bem o espumante aqui, porque você perde um pouco no visual, na perlagem, mas você ganha muito no aroma. O espumante é um vinho. Ele precisa... O contato com o oxigênio começa a fazer essa liberação dos compostos aromáticos que eu falei, né? Então, a taça com mais espaço, ela é muito
muito propícia pro espumante, tá? E aqui também, ó, eu não pus muito. Não tem problema o do espumante se você encher um pouco mais a taça. O espumante não tem problema, não. Só que eu falei, eu acho que o problema de encher muito a taça é que você tem aqui o aquecimento muito rápido do espumante, né? Sendo que a sua garrafinha você pode colocar num balde com gelo, colocar menos espumante aqui e vai se servindo, né, Jorge? No copo, Sim, sim. devagarzinho. Ó, Ana, chegou até um comentário, uma pergunta, na verdade, sobre o que você acha daqueles abridores de espumante. Ô, gente, que abridor de espumante? Como é que é isso? Qual que é? Como é que é? Eu não sei se talvez ela tava falando aquele abridor, aquele elétrico, né? Mas é mais pra vinho, né? Que aquele tem um que. O abridor elétrico que eu até tenho aqui, eu nem peguei aqui. Ele é um abridor para rolha de vinho tranquilo. Eu nunca vi, gente, desculpa, mas eu nunca vi um abridor de espumante. Eu tô por fora. Talvez ela quis falar de vinho, né? Alguma coisa assim. Eu até trouxe abridores aqui. Aqui, por exemplo, ó, as pessoas gostam muito desse abridorzinho, né? Que esse que parece que está fazendo Sim. um exercício. Ó, outra coisa, isso aqui é caseiro. Então, a pessoa não é profissional, não vai se candidatar a cargo de sommelier, nem nada disso. Você gosta desse abridor aqui? Você se sente à vontade com ele? Sabe usar direitinho? Então, utilize, não tem problema. Eu não gosto desse abridor. Ele não consegue entrar direitinho dentro da rolha. Ele quebra muito a rolha. Apesar dele dar uma firmeza maior aqui, ele é um abridor um pouco... Eu uso esse aqui, tá? É o abridor de dois, que a gente chama de 2 tempos, que é esse que todo mundo acha, né? Que você tem. Normalmente ele tem aqui uma... Isso aqui é tão difícil. Tem Esse é bem comum, né? Que vem até naqueles estojos, assim, que vem tesoura, vem tudo, né? Exatamente. Ele vem com uma faquinha aqui que você corta a cápsula, né? E você, depois disso, você vai posicionar essa rosca na rolha, né? Nesse movimento, ó, assim ele vai, ela perfura a rolha, né? E aí depois você faz o movimento do que a gente fala que é o primeiro tempo, puxando um pouco a rolha para cima e depois você apoia o segundo tempo e continua a puxar. Ele parece difícil, mas não é só uma questão de você pegar o jeitinho. Esse é o melhor abridor para vinho, que é vinho tranquilo, que a gente fala, né? Que é o vinho que não tem borbolha, esse que é fechado com cortiça, né? Que é a rolha. Então, você vai abrir o vinho com esse tipo de abridor aqui, né? O abridor de 2 estágios, ele é fantástico, ele é funcional, ele cabe na bolsa. Eu ando. Às vezes, eu já tive problema aqui no aeroporto de Juiz de Fora, passando naquele Detector de metais? Aí a pessoa falou assim, tem que abrir a sua bolsa. Você tem um negócio estranho aí. Eu falei, deve ser o meu abridor de vinho, eu ando sempre com ele. Aí o abridor de vinho não tem problema. Eles não ficaram com o meu abridor, não. Mas lá na coisinha, ele ficou olhando aquele negócio. Eu disse, nossa, a mulher vai matar alguém dentro do voo. Aí esse aqui eu ando sempre comigo. Eu falo para ela, mas é minha profissão. Eu ando sempre com o abridor. Esse para mim, gente, é o melhor, tá? Esse é o melhor. Você pode ter em casa, ele é pequeno, ele é fácil de você aprender a usar. Não estraga as rolhas, porque a gente que gosta de guardar rolha, né? Sim. Você quer a rolha mais intacta e tal. Então, esse aqui é o melhor. E eu trouxe um outro aqui. Vocês já viram esse abridor aqui? Ele é um Esse abridor. eu nunca vi. Esse é um abridor
apropriado para você abrir vinhos antigos. Sabe aquelas rolhas que já estão mais apodrecidas, umas rolhas que já estão, né? Porque o vinho é muito antigo, então existe um procedimento, uma técnica que você vai, esse abridor ele faz um, um apoio melhor para você tirar a rolha, mas isso aqui é caso para vinhos mais antigos e que as rolhas estão mais deterioradas, tá? Então, que eu tenho ele aqui. Nesse caso, Ana, provavelmente já aconteceu com alguém que está nos assistindo. Quando você vai abrir o vinho e a rolha quebra. Aí você começa com a faca e vai caindo, rolha dentro do vinho. O que faz? Olha, a rolha caiu dentro do vinho. Eu, por exemplo, eu não tenho o menor problema com a rolha cair. É claro que às vezes cai, né? Aí a Rafa já perdeu o abridor no aeroporto. Eles confiscam, né? Dependendo do abridor, né? Mas às vezes a rolha dá aquela quebradinha e cai um pouquinho. Inclusive, a gente que faz o serviço profissional do vinho, na hora que a gente tira a rolha, a gente normalmente pega o sommelier está sempre com um guardanapo branco, né? Um guardanapo na mão para a gente fazer uma limpeza ali do gargalo antes de servir o vinho, porque sempre fica um pedacinho outro de rolha. Mas ok, a rolha quebrou, caiu dentro da taça, não se desespera não, porque tem gente que gosta até de pegar um filtrozinho qualquer e de repente meio que até passar o vinho para um outro recipiente, como um decanterzinho desse, um aeradorzinho desse, para poder meio que filtrar, né, o vinho, ou não, deixa lá. Na hora que cair na tua taça, na hora que você vier com aquele pedacinho de rolha na boca, a rolha não mata, não. E ela não... Imagina, esse vinho está fechado com aquela tampa de rolha que é feita de um material que vem do sobreiro, né? E ele ele é inerte, a rolha não tem, ela não interfere nos aromas, em nada do vinho. Ela é uma tampa que permite apenas uma microoxigenação com o passar do tempo. É por isso que o vinho evolui, porque a rolha, né, esse é um dos motivos que o vinho evolui, porque a rolha permite uma micropassagem do oxigênio que vai provocando mudanças químicas dentro do vinho, então o vinho vai mudando. Esses vinhos que são fechados com tampa de rosca, né, igual isso que eu tenho aqui, essas tampas, elas são elas permitem menos, porque eu estou falando isso porque hoje existem tampas dessa de roscas, qualquer, que eles estão desenvolvendo, que permitem uma certa troca com o ambiente já. As primeiras que foram feitas, não, elas eram totalmente, elas fechavam o vinho hermeticamente. Então, pensa bem, a teoria é, se você fecha um vinho com uma tampa dessa, a degeneração do vinho ela vai ser menor. Porque o que faz com que o vinho evolua, ou ir até mais rápido, é o contato dele com o oxigênio. Se você fecha aqui e você não permite essa passagem de oxigênio, aqui tem, né? Então você vai ter um vinho, teoricamente, que vai durar mais tempo e sem mudar muito. Eles agora estão fazendo essas tampas aqui que permitem uma certa passagem, uma microoxigenação, justamente para não impedir a evolução do vinho. É interessante isso, né? Aí vem a questão da rolha, do ambiente, né? Estão pensando nessa coisa desse fechamento da garrafa que seja um pouco mais sustentável, né, Jorge? Sim, até aproveitando, falando, né, a questão da rolha, o vinho, o espumante, ele tem validade, Ana? E qual que é a forma correta de armazená-lo dentro de casa? Porque no mercado a gente chega lá, as garrafas estão todas em pé, né? Mas se você tem adega dentro de casa, enfim, você gosta de comprar e tudo, como que é a forma de armazenar? Gente, nos mercados, né, a gente tem que ver o seguinte, eles têm, pelo menos teoricamente,
uma rotatividade muito grande, né? Então aquele vinho fica em pé lá, teoricamente, se Deus quiser, por pouco tempo. Então não vai fazer diferença. Na sua casa, quando você estiver guardando vinhos que são fechados com rolha, você vai guardar seus vinhozinhos deitados, que são fechados com rolha. Espumante não. O espumante pode... Os estudantes, os experts na França, os especialistas, já estudaram que a posição da garrafa de espumante deitado ou em pé não faz muita diferença. Então, mesmo quando você vai guardar algumas específicas garrafas de champanhe, podem ser guardadas em pé. O espumante na geladeira você pode botar na sua porta ou deitadinho, ou na sua adega deitadinho, ou aquele lugarzinho que tem que ir um em pé. Os que são fechados com essa screw cap, né? Você pode guardar em pé, não precisa guardar deitado, porque você guarda deitado para você manter a rolha umedecida. Porque quando você mantém a rolha umedecida, ela não perde muito a elasticidade. Porque o problema da rolha é ela ressecar e perder a elasticidade. Aí ela permite a entrada do oxigênio. Aí ela degenera teu vinho. Né? Então você vai deixar teu vinho deitado. Muito bem. Se você tiver... Esse negócio da validade que você falou. Muito bem. Vinhos brancos e vinhos espumantes. Não, eu vou corrigir. A maioria dos vinhos que você tem no mercado, brancos, rosés, tintos também, espumantes, são feitos para consumo imediato. O produtor do vinho, ele faz um vinho pensando, olha, o cara quer levar para casa e quer tomar esse vinho agora, ele não quer guardar 15 anos. Então, a maioria dos rótulos que você encontra no mercado são pensados para você poder consumir agora, tá? Então, nós estamos falando de uma porcentagem pequena de vinhos que o produtor faz pensando em guarda, em vinho que evolui, né? Então, assim, o espumante os vinhos têm validade? Esses vinhos do dia a dia, esses vinhos de mercado, sim. Normalmente a gente está falando de consumo aí de brancos e rosés, por exemplo, até 2 anos. Vinhos tintos, a gente está falando aí de 2 a 5 anos. Estou falando desses vinhos normais. Espumante, compra hoje, abre amanhã. Espumante, então, é um negócio que você tem que tomar rápido. Mesmo os champanhes, os não safrados, né, são feitos para consumo mais imediato. O produtor quer que você tome um produto fresco, rico em fruta. Os champanhes que são os vintage ou os cuvées especiais, esses são champanhes pensados para guarda, que eles fazem pensando em você poder abrir um champanhe daqui a 20 anos, tá? E vinhos tintos de guarda são vinhos brancos e tintos de guarda, são vinhos também mais raros e pensados para ter aí uma longevidade grande. É claro que os vinhos... É porque o vinho é igual a gente, tá? Ele nasce, ele cresce, ele tem aquela maturidade e ele começa a decair. É igual a gente. E ele morre. Igualzinho. Igual o ser humano. Então, a gente... existem... Né, essa linha de vida do vinho depende muito do vinho. Então, quando o produtor... Às vezes o cara acha que o vinho dele... eu vou fazer esse vinho aí para as pessoas consumirem em 5 anos. E às vezes a gente surpreende que o vinho passa dessa idade e continua muito bem, né? Então, a uva... Primeiro, a uva que sai lá do vinhedo, ela tem que ser de qualidade... de boa qualidade, senão você não tem um vinho bom. Não tem como consertar uma uva que sai ruim do vinhedo. Então, para você ter um vinho bom, um vinho longevo, a tua uva tem que ser de qualidade top. Então, para ter um vinho de guarda, essa uva lá ela tem que ser a melhor possível. E aí, com processos, com tecnologia, com processos de vinificação, hoje bastante modernos e muito com um cuidado muito especial,
os vinhos acabam que eles têm uma longevidade maior do que, às vezes, que o produtor pensa que ele vai durar, né? Então, é uma questão de você, em casa, ter um pouco de... Procura saber quem é o produtor, procura saber como é que ele faz, se aquele vinho foi feito para guardar ou não, porque aí você não erra, não fica guardando vinho que vai acabar rápido, né, João? Com certeza. E qual que é a diferença entre vinho, espumante e champanhe? Ah, muito bem. Os espumantes são os vinhos como esse aqui. São vinhos que têm borbolhas, tá? O espumante é um vinho, tá? Porque o processo de produção do vinho é fermentação de um mosto de uva, de um suco de uva. A fermentação é uma levedura que come aquele açúcar ali que está na uva e transformando aquele suco de uva em álcool e com liberação de gás carbônico. Então, você tem dois produtos principais. Você tem calor, álcool e gás carbônico. Para um vinho como esse aqui, né, que eu estou aqui, o vinho tinto, eles não querem que esse vinho tenha bolha. Então, na hora lá da fermentação, quando a borbulha é criada, eles liberam. Vai embora, bolha, vai embora. A gente não quer. A gente quer um vinho que a gente chama de tranquilo, sem bolha. Inclusive, se você abre um vinho tinto e acha umas borbolhas dentro de um vinho que não tem que ter borbolha, tem alguma coisa errada. Esse vinho fermentou de novo na garrafa. Não é para isso acontecer, né? Então, eu tenho aqui vinho tranquilo, sem borbolha. Quando eu estou falando de espumantes, eu estou falando de vinho com borbolha. O processo de tomada de espuma, que a gente chama, que é justamente essa carbonatação, né? Essa forma de fazer com que a bolha fique aqui, ele é feito num segundo momento. Porque num primeiro momento, com exceção dos moscatéis, do método Asti, que é feita eles prendem as bolhas logo lá, na primeira fermentação, normalmente, para os outros espumantes, no primeiro momento, quando você fermenta o suco da uva, as primeiras bolhas são liberadas, o que a gente chama de um vinho base para espumante. Ele é um vinho sem bolha. O que acontece é que no processo, depois dessa formação desse vinho base, eles fazem com que a bolha aconteça de novo, que a gente chama de segunda fermentação. Então, os espumantes passam por um processo que a gente chama de segunda fermentação. Muito bem. Existem dois processos principais de tomada de espuma para você colocar bolha no espumante, que é o método tradicional ou o método champenoise, é um, e o outro que é o método de tanque ou chamado método Charmat. Então, como o próprio nome diz, método tradicional, método clássico, método champenoise, veja que já aparece com o termo champanhe, ele foi um método criado lá em Champagne, tá? Uns dizem que foi por Dom Perignon, mas não foi, ele foi um método que foi meio que aconteceu, né? Meio sem querer, e Dom Perignon tentou entender e consertar. Primeiro ele tentou acabar com as bolhas, depois ele descobriu que o negócio era legal e deixou ficar, né? Então, esse método foi criado lá na França, na região do Champagne, que é fazer com que essa segunda fermentação, essas borbulhas apareçam dentro da garrafa, aqui dentro. Então, é colocado um vinho base dentro de uma garrafa dessa, coloca-se um pouco mais de uma mistura de leveduras e açúcar dentro do que é chamado de vinho base, fecha-se a garrafa e deixa ela fermentar de novo. Porque na fermentação não te falei que que produz álcool e gás carbônico? Então eles querem fazer com que aquele vinho comece a fermentar de novo.
tampa aqui e essa segunda fermentação é feita dentro da garrafa. Esse é chamado de método tradicional. Esse é o método de produção do champanhe. Então, se você está falando de champanhe, você está falando de um produto que sai especificamente da região do Champagne, na França. Nenhum outro espumante do mundo pode ser chamado de champanhe. O que acontece é que eu posso fazer um espumante da mesma forma que eles fazem lá, com a segunda fermentação em garrafa. Então, quando eu utilizo o mesmo método de fabricação de champanhe, eu estou fazendo um espumante parecido, né, com o champanhe, mas eu não posso chamar de champanhe. Eu falo que eu estou fazendo um espumante pelo método tradicional, que aí as pessoas vão entender que é o mesmo método que é feito o champanhe, a segunda fermentação na garrafa. Os cavas são feitos assim, né? Alguns espumantes aqui no Brasil muito bons, né? Quando você vê escrito método tradicional na garrafa, você sabe que esse espumante é feito da mesma forma que o champanhe é feito, no mesmo processo. O método Charmat, ele é feito, eu tenho o vinho base e eu preciso provocar aquelas bolhas nele. Aí eu não vou fazer isso em garrafas. Eu coloco o vinho base, eu coloco essa misturinha de leveduras que vai fazer com que aquele vinho base fermente novamente, só que dentro de um tanque grande. Lembra que eu falei que chama de método de tanque ou método Charmat? Ele é feito dentro de um tanque. Aí todo um líquido, uma quantidade maior de líquido, passa pelo processo de tomada de espuma junto, depois que é feito isso que você engarrafa. Então, essa é a diferença do processo. No método tradicional, as bolhas aparecem dentro de uma por uma das garrafas. No método de Charmat, no método de tanque, a bolha aparece para um líquido num recipiente maior, que é depois engarrafado. No método do champanhe, no método clássico, no método tradicional, o espumante fica com aromas e sabores mais complexos. No método de tanque, no Charmat, você tem um espumante um pouco mais rico em fruta, mais fresco, mais frutado, para aquele consumo mais imediato. Não há você não pode dizer que um método é melhor que o outro, tá? São apenas diferentes, são propostas diferentes, tá? O Fabrício está perguntando se ele pode guardar garrafas pela metade. Pode. Se você tiver isso aqui em casa, ó, é chamado de vacuvan. Isso aqui é uma tampa a vácuo. Então você pega. Gente, quando o vinho é fechado com cap, abriu, tomou. Tá vendo que o meu vinho tá aqui, ó. Tá vendo onde ele tá? Abriu, sim, tomou, usou, fecha de novo, coloca na geladeira, toma amanhã, toma depois. Esse meu aqui tá aberto desde ontem. Tá ótimo. O vinho não muda não, tá? Muito bem. Mas vamos dizer que ele seja um vinho que você abriu com rolha. Aí você pega o vacuvan, você pode guardar na geladeira, em pezinho na porta, com a própria rolha. Não tem problema. Se você tiver essa tampinha a vácuo, é muito legal. Você vai colocar ela aqui, você vai pegar essa bombinha, você vai, ó, tirar o ar da garrafa. Ó, esse meu faz até um barulhinho, ó. Aí você vai tirar o oxigênio daqui, o máximo possível, e aí você vai guardar na sua porta da geladeira e esse vinho aguenta aí uns 3, 4 dias de boa. Você não precisa ficar preocupado que você vai perder seu vinho, tá? Pode sim. Eu gosto muito dessa tampinha aqui. Tem aqui uma outra variação, ó. Tá vendo? Sim. Também. Você vai colocar aqui e vai, ó. Aí você vai. Quando vai ficando aqui mais difícil, você sabe que o ar saiu. Deixa guardadinho lá. Aqui é só... Ele imita né? Aqui não tira o ar, não. Mas dá uma tampada. Tá vendo? Esse, então, seria indicado mais para o vinho? O espumante, Jorge,
Quer ver? O Aham. espumante é... Porque aqui, o que eu quero é tirar o ar, tá? Agora, o espumante não. Não faz isso com o espumante, porque o espumante, ele tem o gás carbônico, né? As Sim. borbulhas, que é o que a gente quer. Então, se você usar o vácuo aqui, eu nem sei o que acontece. Nem sei o que acontece. Aí, no caso do espumante, você vai usar uma tampa tipo essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui tem aí nas lojas, na loja americana, o que mais? Qualquer lugar tem. Tampa para espumante. Ó, tá vendo? Aí você Sim. vai, coloca aqui, ó, aqui, que beleza, ó. Colocou, fechou, aqui, ó. Aí você tem seu espumantezinho, que também, fiquem tranquilos, porque eu tenho espumante, eu tomo espumante todo dia, adoro. E as minhas garrafas duram bem de 2 a 3 dias fechadas assim, sem o menor problema. Quanto melhor o Ótimo. espumante, é impressionante a quantidade de borbulha, de boa qualidade que ele tem. Elas não vão embora rápido, né? Então é Sim. super tranquilo, gente, super tranquilo. Não tem desculpa para não comprar vinho, Jorge. Sim. Outros acessórios aí que você possa mostrar pra gente, Ana? Eu tenho aqui, acho que eu mostrei tudo. Isso aqui é um dosador, né? Tem gente que gosta de bico dosador porque evita a pingar muito, né? Você. Sim. Peraí, deixa eu pegar a garrafa aqui de novo. Você coloca esse dosadorzinho aqui, aliás, é Sim. corta-gota, corta-gota, né? Então, na hora que você vai servir o vinho, ó, o corta-gota, nossa, o meu caiu, o corta-gota, você acredita que caiu pelo outro lado aqui? Eu não uso, não gosto de corta-gota não, mas, né? Inclusive fez bagunça aqui na minha cadeira, essa porcaria. E, muito bem, eu trouxe aqui um outro negócio que se chama Coravan. O Coravan, ele é o seguinte, a ideia aqui é você utilizar o Coravan em garrafas que têm fechamento por rolha, porque ele tem uma agulha que penetra na rolha e ele tem aqui dentro dele gás argônio. Então, na hora que ele penetra na rolha, você vai tirar uma dose de vinho com ele e ele vai jogar argônio para dentro da garrafa, que é um gás inerte, evitando a entrada do oxigênio. Então, a ideia é, teoricamente, manter o seu vinho por mais tempo sem você tirar a rolha. Então, assim, é legal para uma pessoa como eu, por exemplo, que não quer abrir uma garrafa. Mas veja bem, é um negócio caro e não é necessário. A não ser que você tenha, por exemplo, você seja um colecionador ou você tenha adega, você gosta de vinhos de guarda, por exemplo. Então, você vai comprar hoje uma caixa de um vinho de safra 2015 e está pensando em abrir ele só daqui a 10 anos. Muito bem. Mas você quer acompanhar um pouquinho a evolução desse vinho sem abrir a garrafa, ou você vai pegar uma garrafa para teste para ir testando de ano em ano para ver como é que está seu vinho antes de sair abrindo a garrafa. Então, o Coravan é legal. Ele vai te ajudar para você ter tempo de analisar o vinho, né, com essa evolução mais lenta, porque você não está abrindo o teu vinho, então você não está expondo o vinho ao oxigênio e ele não vai deteriorar, né? É legal, a Rafa tá falando, o Coravan é sensacional. Só que, né, Rafa, não é um negócio que as pessoas precisem ter, né? Para quem gosta, para quem tem mais
já tem essas ideias, quer guardar vinho e tal, e até mesmo pode investir, ok, mas também não é um negócio que a pessoa precisa se preocupar, não, tá? Mas eu trouxe isso para as pessoas verem que é legal, né? E é uma Com novidade, assim, certeza. para alguns. Ô, Acho que é Ana, isso. e para quem, né, não conhece muito, chega no mercado com aquela oferta gigante, qual que é a dica que você dá aí? Aff, Maria, quer me ligar? Aqui, me liga, gente. Fala, socorro, Ana. Mas então, é, as pessoas às vezes elas ficam um pouco intimidadas, né? Ficam com medo de prateleira de mercado. Não tem que ter medo, não. O que acontece é o seguinte, acho que todo mundo erra. É muito comum a gente comprar um vinho que a gente viu alguém falar que é bom, às vezes um aplicativo fala que o vinho é bom, às vezes você conhece aquele produtor, você tomou um outro rótulo dele, então você quer experimentar um outro. Quer dizer, o que você tem que fazer, à medida que você vai comprando vinhos, você vai entendendo o que você gosta e o que você não gosta. Então, se a pessoa prestar atenção no que ela está comprando, porque como é que eu vou falar para você? Nossa, quando você chegar lá no Bahamas, por exemplo, vai na para tirar tal. Não, não tem muito isso. Você que vai ter que a partir de um primeiro vinho que você compra, você presta atenção. Que vinho é esse? Que produtor é esse? Ele vem de onde? Ele é chileno? Ele é argentino? Ele é francês? Ele é brasileiro? Ok. O que está escrito no rótulo? Está escrito o nome de uma uva? Ah, olha, Cabernet Sauvignon. Ah, esse aqui está escrito Shiraz. Olha, esse aqui está escrito Pinot Noir. Olha, esse aqui está escrito Merlot. Olha, esse aqui está escrito Chardonnay. Então, começa a prestar atenção. Olha, hoje eu vou levar um Merlot para eu saber como é que é. Olha, hoje eu vou... E aí você começa a entender onde teu gosto cai mais. Né? E aí você começa a se entender e a acertar mais o seu estilo. Porque é muito difícil eu falar para você, olha, o vinho tinto, compre esse. O vinho branco, compre esse. Não, porque gosto é pessoal. O que é bom para mim não é bom para você. É claro, olha, você está muito perdido. Olha, meu Instagram está aí. Eu estou sempre dando dica de vinho, principalmente agora nesse ano de pandemia, que eu fiz muita amizade com os produtores nacionais, conheci muita gente, estou tomando muito vinho brasileiro. Para quem tem curiosidade, entra no meu Insta, olha, dá uma olhadinha aí nos meus posts, dá sempre uma olhadinha nos meus stories, eu estou sempre dando dica. Eu não tomo vinho caríssimo, então são vinhos de custo-benefício legal. Então eu posso ajudar dessa forma. Manda um direct, quando tiver alguma dúvida. Pode me mandar mensagem, se eu puder como ajudar. Manda uma foto, Ana, estou aqui em frente a essa prateleira do mercado. Eu estou completamente confuso. O que eu compro? Se você me mandar uma foto, eu posso te ajudar. Né? E aí você pode, porque quando eu comecei a prestar atenção no que eu estava tomando, eu comecei seguindo algumas pessoas. Olha, interessante isso que eu estou falando aqui, eu estou pensando nisso. Eu comecei a querer experimentar rótulos que pessoas aqui do Instagram, que eu comecei a ver que entendiam, sugeriam. Então eu vi, olha, o fulano está tomando esse vinho, olha, eu vou experimentar também. Então eu via pessoas que entendiam muito mais do que eu, sugerindo rótulos, e não era assim, você vê que uma pessoa não está sendo paga por ninguém, não. É tipo eu, assim, tomei um vinho e pus ali porque eu gostei, ninguém está me pagando para falar daquele vinho, né? Então Sim. você percebe, então, olha, e o cara fala, estou gostando desse vinho porque ele é assim, assim, assim. Então, quando eu tomo um vinho, eu procuro passar também as minhas impressões a